imagino que isso. É porque senão ninguém assiste não captura. Agora vai. Será que vai sair? Agora tá? Então tá bom. Certo? Então, só para deixar bem esclarecido para os senhores, que a prefeitura depende quase que 70%, 80% do governo federal e do governo estadual. Porque a nossa arrecadação própria, que são os pagamentos de receitas tributárias, são os nossos impostos, as nossas taxas, nós arrecadamos 7 milhões. 7 milhões a gente mal paga a folha de pagamento da prefeitura de Serrano. Certo? Aqui são as despesas. Da mesma maneira, as despesas também são consolidadas, fundação, instituto e prefeitura. Aqui não tem a Câmara Municipal, ok? Porque as despesas da Câmara, as receitas da Câmara é a transferência da prefeitura e as despesas da Câmara são unicamente da Câmara. A gente não computa na nossa consolidação dos dados aqui. As despesas, nós tivemos de janeiro a abril, despesas de pessoal em encargos, 19 milhões, 525.402,38. Outras despesas correntes, que é material de consumo, prestadores de serviço, 13.791.872,75. Investimentos, R$ 607.516,26. Amortização da dívida, R$ 8.366.518,02. E as despesas intra-orçamentárias, que são do IPREMOS, como nas receitas estavam destacadas aqui nas despesas também, R$ 2.283.764,69. Fazendo um total de R$ 44.575.074,10. Certo? Aí, fazendo o cálculo, a gente sempre pega as despesas pelas liquidadas, que eu sempre friso nas nossas audiências, e nós temos três etapas na contabilidade: empenho, liquidação e pagamento. O empenho é o contrato propriamente dito quando você faz com uma empresa. Então, você contrata a empresa, ela vai executar uma obra por R$ 1 milhão, você faz um contrato, a gente faz um empenho de R$ 1 milhão. A liquidação disso é o serviço executado. A empresa foi lá, definiu R$ 1 milhão e executou 200 mil. Ela tinha uma nota de 200 mil, nós vamos liquidar essa nota. O funcionário trabalhou o mês inteiro. A hora que termina o mês, nós fazemos o empenho do salário dele fechado. Ele finalizou o serviço, nós vamos liquidar o serviço dele. Certo? Qual é a próxima etapa? O pagamento. Então, o efetivo sai o dinheiro da conta para pagar o funcionário, para pagar os encargos, para pagar os prestadores de serviço, para comprar algum material, pagar uma compra de material, uma compra de equipamento. São essas etapas da contabilidade. E nós pegamos para todos os cômputos de porcentagem da saúde, porcentagem da educação, porcentagem do Fundeb, despesa de pessoal, balanço orçamentário se teve déficit superávit, pegamos despesas liquidadas. Aí, nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos um fechamento de superávit de R$ 3.239.464,68. Porém, a gente tem que fazer uma conta meio básica, que lá no primeiro quadro nós tínhamos como receita da Câmara, perdão, da Câmara não, do Instituto de Previdência, só para voltar para vocês para mostrar aqui. Ó, nós tivemos uma arrecadação só do Instituto de 3.798.000, certo? Em detrimento de uma despesa só do Instituto de 2.200.000. Então, eu tenho ali R$ 1,5 milhão que é só do Instituto. Aí, no meu fechamento, eu tenho 3.239.000 de superávit, R$ 1,5 milhão do Instituto. Então, na verdade, a prefeitura teve um superávit de 1.700.000. Só que esse superávit não é sobra de dinheiro em caixa, não, porque a gente paga os restos a pagar do exercício anterior. Então, por exemplo, o salário de dezembro, que foi pago em janeiro. Se não tivesse caixa no fechamento do ano para suprir a folha de pagamento de dezembro, a gente acaba utilizando o recurso do exercício seguinte para pagar a folha de dezembro. Certo? Então, em números redondos, a prefeitura teve um superávit financeiro de janeiro a abril de 1.700.000. Só que não significa que, com relação a esse 1.700.000, a gente teve uma sobra de caixa, porque também os pagamentos de a pagar de 2018 e 2019. Certo? Alguma
fechamento de 60.570.238,30 no total da folha de pagamento, de maio de 2018 a abril de 2019. Fazendo uma porcentagem de 50,53%. O nosso... eu vou explicar. É a receita corrente líquida. Nosso limite máximo, que é o que a lei autoriza a gastar com a folha de pagamento, é 54%. Nós estamos com 50,53%. O limite prudencial, que seria, por exemplo, quando você está dirigindo e tem um farol na sua frente. O amarelo é o prudencial e o vermelho é o máximo. O vermelho você tem que parar e o amarelo está, você está tomando alguma providência que você vai estourar no seu limite de folha. Nosso limite prudencial, que é 51,13, nós poderíamos gastar até R$ 61.491.196,84, em detrimento da receita corrente líquida, que foi o que ela perguntou. RCL, receita corrente líquida, são as receitas que o município arrecadou de maio de 2018 a abril de 2019. Aí, em comparação com a receita, que a gente faz a conta para chegar nos 50%. Então, nós gastamos 60 milhões com relação aos 119 milhões arrecadados. Dá um total de 50,53%. Certo? Aqui as despesas com a educação. A educação também, nós pegamos o valor liquidado das despesas. As receitas aqui já são de janeiro a abril, porque é dentro do exercício, a gente não pega mais o exercício de 2018 para cálculo. Aí nós tivemos aqui impostos próprios, R$ 6.474.785,93. Transferências federais, R$ 9.961.517,04. Estaduais, R$ 10.167.514,74. Um total de R$ 26.602.817,71. Desse total, 25% é obrigatório gastar com a educação. Dos recursos próprios. Aqui não entra Fundeb, aqui não entra CARES, não entra merenda, não entra transporte, não entra Brasil Carinhoso. Nenhum recurso destinado à educação entra no cômputo dos 25%. Porque os recursos vinculados são 100% aplicados com a educação, assim como os da saúde. SUS, Estado, qualquer recurso que vem, emenda parlamentar, é designada para determinada pasta, ela gasta 100% com a pasta e não imputa nas porcentagens da obrigatoriedade. Aí nós tivemos, no valor empenhado, R$ 9.303.309,59, fazendo um total de 34,97%. Mais do que o dobro. Perdão, um pouco mais do que o dobro, é que eu estou com a saúde na cabeça. Liquidado, R$ 6.539.025,14, 24,58%. E no pago, que foi o que efetivamente saiu da conta, R$ 5.697.140,89, 21,42%. Se hoje isso fosse a apresentação do fechamento de 2019, pelo valor liquidado, nós já não teríamos atingido os 25%. As contas já seriam reprovadas. Por isso que a gente tem que fazer o acompanhamento e verificar o quanto está sendo executado nas porcentagens de obrigatoriedade. Porque a gente ainda tem aí mais 2 quadrimestres, são mais 8 meses, para adequar a porcentagem que a lei determina. Apesar que eu tenho um empenho de 34%, que eu posso liquidar ainda dentro do exercício. Mas se hoje eu estivesse prestando conta do fechamento de 2019, eu não poderia liquidar mais. Eu já teria as contas reprovadas. Eu teria que ter pelo menos liquidado ali 25%, nem que fosse em cima dos 25%, correndo o risco de ter uma despesa glosada pelo Tribunal de Contas, mas pelo menos eu teria atendido a obrigatoriedade dos 25% e pagaria até janeiro de 2020. Mas essa situação deste quadro, do primeiro quadrimestre, se fosse o fechamento 19, as contas já estariam reprovadas. Certo? Aqui os gastos com o Fundeb. O Fundeb é um recurso estritamente para a educação, 100% gasto com a educação, e desses 100%, 60% dele é obrigatório gastar com o professor. É um mínimo de 60% com o professor e um máximo de 40% com outros profissionais ou outras despesas correlacionadas à educação. Então, eu posso gastar 39% com os 40% e 61% com o professor? Posso. Posso gastar 100% de
mas é um salário bom para a cidade em si, e ainda mais com todos os direitos que o funcionário tem no decorrer dos anos da vida dele como funcionário. Quinquênio, sexta parte, etc., gratificações, enfim. E tudo isso onera a nossa folha. Então, desses 100% do Fundeb, nós já empenhamos só com os professores 51,99 e com os outros profissionais 46,43. Aí vocês falaram assim para mim, bom, primeiro que você não empenhou 100%. Realmente, não empenhei porque eu ainda estou no primeiro quadrimestre. Segundo que você empenhou mais nos 40 do que nos 60. Certo? Ali está claro que eu estou com 46, eu passei dos 40 e com 51 no magistério. Além de ser o primeiro quadrimestre, precisa ficar muito claro aqui que o ticket dos professores que saem dos 60, o ticket sai dos 40. Certo? Então, o ticket de todos os professores da rede e mais os outros profissionais da rede saem dos 40%. E o ticket é contrato. Então, em janeiro, nós fazemos um empenho para o ano todo do ticket. Por isso que o valor fica acima dos 40%. Aí, no decorrer do ano, a gente vai liquidando e pagando para atingir as porcentagens corretas. Certo? No liquidado, nós tivemos 50,71 nos 60 e 30,89 nos 40. Então, dentro do liquidado, eu estou abaixo dos 40 e a folha eu estou nos 50, eu estou abaixo dos 60. Mas é o primeiro quadrimestre ainda. E no pago, 37,85 nos 60 e 22,59 nos 40. Certo? Ficou claro? E agora, os gastos com a saúde. A saúde nós temos as mesmas receitas da educação, com a obrigatoriedade de aplicar 15%. A educação é 25%, a saúde é 15%. E desses 15% são as mesmas receitas. Tá? Impostos próprios, os mesmos 6 milhões, transferências federais, os mesmos 9 milhões e 900, e as estaduais, os mesmos 10 milhões e 167 mil, com um total de 26 milhões 602.817 reais e 71 centavos. Desse total, 15% tem que ser gasto com a saúde. Dá um total de 3 milhões 990 mil 422 reais e 66 centavos. Nós temos nos valores empenhado, liquidado e pago. Empenhado, 8 milhões 827 mil 441 reais e 66 centavos. 33,18%. Nós temos mais do que o dobro só no empenhado com a saúde da obrigatoriedade dos 15%. No liquidado, nós temos o total de 5 milhões 932.082 reais e 52 centavos. Uma porcentagem de 22,30%. E no pago, 4.053.908 reais e 54 centavos. Um total de 15,24%. Então, se esse cenário do primeiro quadrimestre fosse o fechamento de 2019, nós já tínhamos cumprido com a obrigatoriedade até mesmo no pago. Mesmo que em janeiro eu não pagasse salário para ninguém, porque sempre a diferença entre liquidado e pago de um mês para o outro é folha, encargos, ticket. Mesmo que eu não pagasse ninguém, em janeiro eu já teria atingido a obrigatoriedade dos 15% da saúde. Certo? Alguma pergunta? Volte algum slide, alguma coisa? Minha apresentação acabou. Foi na gestão do Valério anterior, se não me engano, em 2006. Já está para ser reestudado isso daí. Acho que já estão até discutindo o projeto. Mas tem esse mandato aí? Oi? Já vai ter esse... Como são 20 anos, se eu não tiver
Bom dia a todos. Diante do que a Maria José acabou de falar, né, com relação aos recursos, o que a gente vai trazer aqui é um pouco das ações que foram realizadas no primeiro quadrimestre de 2019. Pode passar. Eu queria assinar um... Ela falou o quê? Desculpa aí. Porque ali estava ruim na casa. Bom, então, diante disso, nós fizemos uma apresentação, né, do primeiro quadrimestre. Essas são as nossas unidades de saúde: policlínica, ambulatório de saúde mental, especialidades odontológicas, fisioterapia, APAE, vigilância epidemiológica, zoonose sanitária, farmácia municipal, centro de saúde, ESF Maria Elizabeth, Godofredo Teixeira, Cidiomir Souto, Boa Esperança, a UPA, a Central de Regulação Médica, o SAMU e a Santa Casa. São unidades de saúde. Pode passar. Esse é o departamento, né, que eu vou falar sobre a vigilância epidemiológica, imunização, controle de vetores e programas de DST HIV/AIDS. Com relação às consultas médicas na atenção especialidades, que são as consultas de infectologia, no primeiro quadrimestre nós tivemos uma média de 180 consultas lá na vigilância epidemiológica com a doutora infectologista. São as atividades que foram feitas junto com os alunos, né, para eliminação de criadouros da dengue. Essas também são atividades educativas, né, que foram feitas com os agentes de controle de endemia sobre uma capacitação das arboviroses. Essa é a continuação. Em março foi feita uma palestra sobre hanseníase, dengue, chikungunya e zika no CRAS com os servidores. Essa também é uma palestra sobre arboviroses, só que foi numa igreja, né? Essa daí foi uma capacitação que foi feita aos agentes de saúde sobre as ISTs, HIV e AIDS. Esses são os funcionários da sala de vacina, que fica lá no centro de saúde, é a única sala de vacinas que a gente tem no município por enquanto. E essas são as nossas coberturas do primeiro quadrimestre, tá? Então, a maior parte das nossas coberturas, o mínimo que é estipulado pelo Ministério e Programa Nacional de Imunização, é de 95%. Então, nós temos aí, apesar da falta que nós tivemos da BCG, que não teve produção em alguns meses desse ano, nós tivemos uma cobertura de 120%, porque essa é a última cobertura, é a última coluna aqui, que é o compilado dos 4 meses. Já a febre amarela 122, a hepatite B 93, a meningo 110, a meningo acima de 1 ano 124, a meningo de 12 meses 4, que é um pouquinho, são só vacinas especiais. Aí eu tenho a pneumo 102. Com relação à pentavalente, deu 93, a gente teria que ter 95%, tá? Mas nós estamos em falta dessa vacina. Hoje mesmo eu liguei na regional, porque o secretário me pediu a semana passada que eu fosse atrás de um laboratório, de um local que a gente pudesse até adquirir essas vacinas. Eu liguei hoje no GVE em Ribeirão, e o problema que a gente tem é que no mercado particular, ela não é penta, ela é hexa. Ela é um custo maior, depois nós vamos ter problema de calendário. Então, eu vou precisar da autorização do Programa Nacional de Imunização para a aquisição dessa vacina, tá? A gente não tem ainda dados sobre quando ela vai chegar. Não se sabe. Alguns municípios devem ter ainda alguma coisa, mas o município de Serrana não tem. Tá bom? A pneumo deu 87% e o rotavírus 84%. A gente vai avaliando mês a mês essas coberturas, tá? A gente não deixa para fechar o ano em cobertura baixa. Então, essas vacinas que estão com cobertura abaixo de 95%, todo mês a gente começa a fazer a busca desses faltosos. Através de carta, visita domiciliar, a gente faz algumas campanhas.
a gente não tem muito sucesso nem com carta, nem com visita domiciliar, porque a população serrana ela muda muito, né? Então, ela está no endereço hoje, amanhã ela vai para outro, e ela não vai na unidade, ela não faz a nova atualização, né, do novo endereço. Mas, mesmo assim, a gente vai atrás, tá? Com relação ao combate de endemias, no primeiro quadrimestre foi feito 10 mil visitas. A gente teve contratação de 5 agentes esse ano, conseguimos aumentar a nossa cobertura. A gente precisaria de mais 10 agentes para serem contratados, apesar da necessidade e do empenho da secretaria em contratar, a gente não consegue contratar porque nós não tivemos aprovação no concurso. Os que foram aprovados, nós contratamos. Vai ter que ter novo concurso porque a gente não tem reserva, ninguém passou, tá? Com relação ao combate de endemias ainda, em relação ao ponto estratégico e imóveis especiais, nós tivemos uma queda de visita. A gente está tentando correr atrás do prejuízo, porque nós tivemos problema de veículo, de manutenção, foi difícil encontrar as peças e agora o veículo já está funcionando normalmente. Com relação à nebulização, como nós tivemos esse ano a entrada de novos profissionais, nós tivemos que fazer o treinamento. Esse treinamento foi feito pela Sucem de Ribeirão Preto, pelo senhor Ademir, que ele veio aqui à Serrana para fazer o treinamento dos novos agentes. Esse daí é o treinamento também, que foi feito dentro de uma residência, para mostrar como que se porta dentro de uma residência, como que é o uso da bomba, o que tem que fazer, como nebulizar, onde nebulizar, quais os cuidados que tem que ter antes, os cuidados que tem que ter depois e as orientações aos moradores. Isso daí ainda é. Aí foi feito um mutirão de dengue pela infraestrutura da prefeitura, onde nós participamos com um trabalho de algumas orientações aos moradores com relação à eliminação de criadouros. Foi um trabalho da infra onde a saúde participou junto, tá? Esse daí é um mutirão também. Pode passar, Ana. Esse é o mutirão, esses daí são os agentes. Agora, com relação à atenção básica, eu vou passar os dados de algumas unidades de saúde do que foi feito lá nesse primeiro quadrimestre. O Boa Esperança, né? Então, a gente tem os responsáveis pela saúde de uma maneira geral, que é o Moura, que é o secretário, a Leila, que é assistente. Na coordenação da atenção básica é a Mariângela e o responsável por essa unidade é a Rosa. Lá é uma equipe formada de enfermeiro, fono, são médicos da prefeitura e médicos da universidade, que no caso aí é Estácio. Lá a gente tem os técnicos de enfermagem, agente comunitário, auxiliar administrativo e agentes de serviços gerais. De uma maneira geral, todas as unidades possuem quase o mesmo quadro de servidores, tá? Então, eu não vou ficar depois repetindo em todas as unidades, mas todas elas possuem o mesmo quadro. Então, na produção desse quadrimestre, foram feitas 1.406 consultas, 83 exames de Papa Nicolau, 1.274 visitas, 95 consultas de pré-natal, que a primeira consulta é feita pela enfermeira, 240 atendimentos domiciliar, ou por curativo, ou para glicemia, ou para orientação, ou para pressão arterial, 29 atividades educativas. As outras produções, foram feitas 247 coletas de sangue, 150 curativos, 1.486 aferições de PA, 574 exames de glicemia, 234 aplicações de medicação, 10 retiradas de ponto e 35 eletrocardiogramas. Agora, a outra estratégia de saúde da família, que é a Maria Elizabeth, são os mesmos responsáveis, com exceção da enfermeira, que no caso lá é a Isabela. A população atendida é de mais ou menos 4.200 pessoas e ela está no Jardim das Rosas 1, 2 e 3. Essa estratégia de saúde da família possui uma equipe de médicos da Estácio, sendo um ambiente de ensino, possui um fluxo menor de consultas quando comparado às outras, porque
As consultas, quando realizadas entre um profissional médico, um estudante de medicina, ou um profissional de enfermagem, estudante de enfermagem, elas são um pouco mais minuciosas e são consultas que estão sendo dadas junto de uma aprendizagem. Então, ela precisa de um tempo maior, por isso que a produção acaba sendo um pouco menor. Então, tem os médicos, é feito o acolhimento, assistência de enfermagem, assistência médica, acompanhamento da gestante e do bebê, curativos, dispensação de preservativos e contraceptivos, exames preventivos do câncer de colo de útero, que é o Papa Nicolau, planejamento familiar, teste de gravidez, visitas, coletas de exames e grupos de educação para a promoção da saúde. Então, foram feitas 49 consultas de pré-natal, 485 consultas no geral, 22 visitas domiciliares de médico e enfermeira, 1.176 visitas dos agentes comunitários de saúde, 51 medicações e 135 exames de glicemia capilar. Existem reuniões de equipe que são realizadas semanalmente. Foram feitas 111 coletas de sangue, 22 de curativo e 866 verificações de pressão arterial. São realizadas capacitação dos agentes comunitários, grupos de caminhada e busca ativa de vacina, dos faltosos. Tá? Essas são as capacitações realizadas, essas foram dos agentes comunitários. Eu vou passar para outra unidade, a Cidionir. Solto, pode passar. São os mesmos responsáveis, com exceção do enfermeiro, que nessa unidade é a Bruna, que é enfermeira. A população atendida é de 4.205 pessoas no Jardim Boa Vista. Os serviços disponíveis são os mesmos serviços das outras unidades, então isso não muda nada. A produção muda, foram feitos 78 exames de pré-natal, 818 consultas, 80 Papa Nicolau, 209 visitas de médico e enfermeiro, 2.506 visitas domiciliar do agente comunitário e 420 medicações na unidade e no domicílio. Foram feitas 17 reuniões de equipe, 5 retiradas de ponto, 231 coletas de sangue, 50 curativos, 1.455 verificações de PA e 576 verificações de glicemia capilar. São realizadas campanhas com capacitação com os agentes, busca ativa de hipertensão e diabetes e planejamento familiar. Esse foi o desfile da Universidade da Cidade, onde essas unidades participaram, né? A capacitação dos agentes também. Essa é a equipe da SF3, que já é da Luzinete, que fica no Chavans, tá? Já é outra equipe. Os responsáveis são os mesmos e a coordenadora de lá é a Luzinete. Atende uma população de 3.908 usuários e os bairros é Chavans, Jardim Amélia 2. Os profissionais são os mesmos e nessa unidade a gente tem o geriatra, um pediatra, um vascular, o dentista, neurologista e psiquiatra. Tem algumas especialidades. Foram feitas 154 pré-natais, 1.084 consultas, 17 Papa Nicolau, 310 visitas domiciliares pelo médico e enfermeiro, 2.409 visitas dos agentes comunitários de saúde e 304 medicações na unidade e no domicílio. Foram feitas reuniões de equipe, retiradas de ponto, coletas de sangue, curativo, verificação de PA, todas as atividades e procedimentos que são realizados nas outras unidades, tá? Com exceção, o que muda aí é o número de procedimentos realizados. Foram feitos grupos de caminhada, busca ativa de hipertensão e diabético, rodas de conversa de pré-natal, palestras de gestante e puericultura. O interessante é colocar aqui, a gente tem um programa municipal de DST-HIV/AIDS, onde a gente compra, através desse programa, kits de pré-natal. Então, durante as palestras que são realizadas nessas unidades, existem sorteios desses kits. É uma medida de trazer mais essas gestantes e participar do grupo da atividade pré-natal, porque elas
gostam de receber alguma coisa, né? Então, a gente sorteia esses brindes durante essas atividades educativas do pré-natal. Foram feitas capacitação de agente comunitário, palestra de saúde do homem e planejamento familiar. Essas são as palestras de gestantes que são realizadas. Essa também foi. Palestras de hipertensos. O desfile do aniversário da cidade. Saúde do homem. Palestras de gestantes ainda. Agora a gente vai falar do Centro de Saúde 3, que é uma unidade básica onde a enfermeira responsável é a Edna. Então, lá são feitas consultas de ginecologia, obstetrícia, clínica médica e pediatria. Pode passar. Faz a primeira consulta do pré-natal, que é realizada pela enfermeira, assim como as outras unidades, coleta de Papa Nicolau e consulta de planejamento familiar. Realiza também pré-consultas e pós-consultas de todos os atendimentos que são realizados, todos os atendimentos médicos, e faz coleta de exames municipais. A gente tem um posto de coleta onde atende a toda a população que quer fazer coleta de exames lá, tá? Essas são as atividades com as gestantes do centro de saúde, planejamento familiar. Pode passar. Aí é um trabalho que é realizado sobre a verificação de peso, estatura, situação vacinal para os munícipes que são acompanhados pelo programa Bolsa Família na saúde. As reuniões de equipe, palestras sobre prevenção de queimaduras. Dentro do centro de saúde também tem alguns médicos da Estácio, tá? Da universidade. A participação da unidade na comemoração do aniversário da cidade. Essa foi uma plenária municipal que foi realizada. Agora eu vou falar sobre a unidade Dário, onde a enfermeira responsável técnica é a Zuleika. São as mesmas especialidades, né? Ginecologia, obstetrícia, clínica médica e pediatria. Faz-se aferição de altura, aferição de peso, temperatura, coleta de materiais para exame, glicemia capilar, curativo, medicação, citologia, retirada de pontos. Os procedimentos, eles não mudam muito, eles mudam o quantitativo. Número de consultas de pré e pós-consultas. Agora, são dados da divisão de vigilância sanitária, onde o coordenador e responsável é o Guilherme. Então, deu entrada em 286 processos, 159 licenças foram emitidas, receberam 42 denúncias, participaram de 7 cursos, foram colhidas 134 amostras para análise, que normalmente é de água, e expedidas 130 ofícios e portarias. Teve 12 autos de infrações, 6 multas e 81 inspeções sanitárias no primeiro quadrimestre. Ações com o Ministério Público foram 2, com o Poder Judiciário nenhum e com órgãos profissionais 3. Ampliação das ações de vigilância ambiental, saúde do trabalhador e amianto. Entrega do Pavisa, que é uma pactuação obrigatória, que é feita anualmente, no GVE, que o GVE repassa para a Secretaria de Estado e para o Ministério da Saúde. Foram feitas 3 inutilizações de produtos. Esse é o prédio da Vigilância Sanitária. Esse ainda é o prédio. Hoje está com 2 viaturas. Esses são os laboratórios para análise de alimentos. Relatório do SAI, Sistema de Água e Esgoto, né? Esses são medicamentos que foram recolhidos ou por vencimento, ou por terem sido adulterados, ou porque a Anvisa encaminha lotes que precisa ser recolhido. Essas são as coletas de amostra para encaminhamento ao Adolfo Lutz. Ações de vigilância ambiental. Operação para inutilização de medicamentos, 30 mil itens. Ampliação das interdições em
estabelecimentos públicos, eles fazem essa fiscalização e não tiver dentro do estabelecido pela Anvisa, Vigilância Sanitária, ocorre a interdição do estabelecimento. A gente trabalha junto, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, junto com o Departamento de Educação, junto com a Infraestrutura, junto com a Secretaria da Saúde, com relação ao controle de criadouros, inspeções ao combate das arboviroses, entre elas a dengue, né? Ação conjunta com assistência social, ações na feira, que são realizadas regularmente, participação no comitê de dengue, operações para inutilização de produtos químicos que são encaminhados para Uberaba, é um convênio que a prefeitura tem daqui com o município de Uberaba. Formações em São Paulo são capacitações, né? Ações junto com o Instituto Adolfo Lutz. Agora o departamento de zoonoses, que a responsável técnica é a doutora Cíntia, que é veterinária. Que foi feita dedetização na rede de esgoto do município, em todo o município de Serrana. Essas também são atividades de controle de insetos. Essas são outras atividades que são realizadas lá. Então, com relação às atividades, foram feitas 67 atendimentos de cachorros e gatos que morreram em via pública, 21 aplicação de raticida em residências, 5 recolhimentos de abelhas e marimbondos, foram capturados 19 cães e 35 gatos, 2 cobras, foram feitas atividades em relação aos carrapatos, 12 atividades, 4 com relação a pulgas, 3 com relação a morcegos, 33 com relação a escorpiões, 10 com relação aos caramujos. A gente encaminhou macacos para a universidade, para a Unesp, para avaliação de febre amarela. Todos eles vieram com resultado negativo. Foram feitas outras atividades de detetização de pernilongo, consultas, retornos. 717 animais foram consultados no quadrimestre. 578 foram retornos. Foram feitas 3 castrações de cão masculino, 1 de cão feminino, 2 gatos masculinos e 3 gatos femininos. Mordeduras foram observados 23 animais. Em Serrana, a gente tem um problema sério com relação a acidentes de mordeduras. É muito acidente. Então, todos esses acidentes, a gente tem que fazer a avaliação da mordedura, a avaliação do animal e a observação do animal durante 10 dias. A gente avalia ligando nós, vigilância, para o proprietário do animal e a zoonose avalia o animal, tá? Animais doados foram 26 cães, doação de carrapaticida 551 doses. Com relação à odontologia, né, a responsável técnica é a Paula, coordenadora. Foram feitas atividades na escola com doações de escovas, né, Paula? Com doação de escova. Essas foram atividades que não é só a doação, tá? Quando a equipe odontológica vai para a escola para fazer uma doação de escova, ela faz todo o trabalho de orientação de escovação. Essas são as atividades. Foi feita atividades de avaliação de câncer bucal no CCI, e nas campanhas de idosos na Casa dos Velhinhos. Pode passar. É isso. As unidades que não foram apresentadas aqui, a gente não recebeu, então por isso nós não colocamos. As consultas. Na reunião de conselho. Sim. Sim.
Então, olha, eu não sei se a secretaria, preciso perguntar para a Leila, se a secretaria tem alguma forma de medir isso. Tem medir assim, foram 726. Agora, o porquê que faltaram, eu não tenho, não sei. Baita de um auê no dia que estava marcando a consulta, e naquele mês faltou 615, certo? Fizeram um auê o quê? Eu não entendi a colocação. Tá bom, obrigada, viu? Foi um auê assim, para marcar as consultas. Porque não tinha vaga, sim. O pessoal foi lá por inscrição, marcou as consultas, mas naquele mês faltou 600 e tanto. Eu estou entendendo. Então, assim, fizeram um auê porque não tinha vagas para consulta. Aí foi feito alguma atividade de mutirão e foi dado vagas para consulta. Aí todo mundo foi lá e marcou as consultas. E aí esses que marcaram não foram? É isso? Eu não sei, Leila. O que ele está questionando é o seguinte, porque teve em algum período que a população reclamou que não tinha vagas para consulta. Aí a secretaria, de alguma forma, através de mutirão, de aumento de número de médicos, colocou consultas à disposição. E aí a população foi lá e marcou as consultas e não compareceu a essas consultas. Aí ele quer saber o porquê.